É com prazer que a Igreja Santa de Jesus Cristo anuncia o programa Testemunhos em Foco, aqui pela Web TV e SJC. Pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo Senhor Jesus, verdadeiros testemunhos e exemplos de fé, esperança e amor. Hoje estamos recebendo aqui um casal da ISJC que vai nos contar um pouco da sua história. Senhor José, Dona Maria, sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer tê-los aqui conosco e desde já eu queria agradecer a vocês pela disponibilidade de vocês compartilharem com a gente o testemunho de transformação da vida de vocês. Eu queria, Senhor José, para a gente começar, que o Senhor me contasse um pouco como vocês se conheceram. Um dia eu estava em casa, chegou Dona Maria e a irmã dela. E eu disse à minha mãe, eu vou casar com esta moça. Foi amor à primeira vista. Aí minha mãe falou, você vai casar nada com essa moça, você nem trabalhar, você trabalha? Aí desse dia por dentro eu comecei a trabalhar. Fui lutando, com 7 meses a gente estava casado. Entre noivado, namoro, noivado e casamento, foi 7 meses. E o senhor nunca tinha visto a Dona Maria? Não, nunca tinha visto ela. Meu irmão que falava dela. Mas eu nunca tinha visto. E a primeira vez que eu vi ela, quando ela ia saindo, eu disse à minha mãe, vou casar com ela. E assim aconteceu. Aconteceu em nome de Jesus. Hoje vocês têm quantos anos de casados? Completa 45 anos, domingo. Domingo estão fazendo aniversário de casamento. Dona Maria, vocês têm quantos filhos? São 5. São 5. Quem são eles? Cíntia Morgane, Cíntia. Lília Patrícia, Leandro Fagner, Lucas Wagner e Alex, José Alex. E José Alex. José Alex. O seu José falou pra gente, né, que foi amor à primeira vista. E a senhora, quando a senhora conheceu o seu José, também foi assim, amor à primeira vista? Não. Não. Foi não. Foi de jeito nenhum. A senhora começou a gostar do seu José depois, com o tempo. Foi. Levei ele alguma pizza por causa dele, meu pai me pegou me dando uma pizza. Aí eu fiquei por ali e ele era insistente, toda a vida foi insistente, assim. Juízo pouco. Mas aí depois o seu José foi lá, oficializou Foi. e conquistou a senhora. Conquistou, foi sim. Vocês se casaram depois de quanto tempo? 7 meses. 7 meses. Foi. E depois que vocês casaram, como foi que começou assim a vida de vocês? O senhor já trabalhava, não era assim? O senhor trabalhava com o quê? Comércio. Com comércio. Minha vida foi sempre comércio. E a Dona Maria ficava em casa ou trabalhava junto com o seu José? Eu ia ajudar ele. A senhora ia ajudar Na também? feira, era. Durante esse período que o senhor trabalhou no comércio, o senhor teve alguns momentos difíceis? Saí 6 vezes do comércio. O senhor saiu 6 vezes porque as coisas que o senhor fazia não davam certo. Não, Sempre tinha alguma coisa e o senhor acabava perdendo tudo. tudo. Eu não sabia administrar. Porque Deus só dá a gente quando a gente sabe administrar. Se não souber, ele toma e passa para outro. Eu sei. E nesse período que o senhor, que as coisas do senhor não davam certo, como era que o senhor tentava reagir? Como era que o senhor tentava dar a volta por cima? Lutando. Em nome de Jesus. Sempre persistindo. Sempre persistindo. Mas até então o senhor ainda não conhecia o Senhor Jesus. Rapaz, eu sabia que existia. Não sei. Mas não tinha sua fé baseada no Senhor Jesus. Não. O seu José, ele era um bom marido? Como era, assim? Ele trabalhava, ajudava a senhora nas coisas de casa? Não, ele nunca foi de ajudar nas coisas de casa. Agora, quando nasceu a primeira filha, ele começou a ajudar. Ele ajudava mais Ele a senhora? ajudava a lavar roupa, cuidar da casa. Ele saía para trabalhar e pronto, foi quando eu tive a Morgane, né? Aí eu ficava em casa e ele saía para trabalhar. Aí pronto, aí a casa quem cuidava era eu. Aí quando a menina começou a crescer, Morgane ficou, aí engravidei da Lília. Aí foi assim, a luta que só Deus sabe. Mas sempre tinha alguém ajudando? Mas sempre tinha, já. Nos finais de semana, como era que era? O seu José também ficava com a senhora? Ele gostava de sair com os amigos? Como era? Ele era meio desmantelado aí, viu? Seu José era um pouquinho... Era um pouquinho, sei lá, irresponsável. Desse lado aí ele era irresponsável. Me deixava só em casa
Mas nunca assim, quando ele chegava final de semana, ele fazia as compras de casa, deixava em casa e se mandava. E a senhora não sabia pra onde ele ia? Não, sabia não. Só sabia que ele ia para as praias. Ele saía, deixava a senhora, Sim, fazia a mamãe. feira do final de semana, deixava com a senhora e saía e ia curtir. Era. E nessas saídas que ele fazia, teve uma vez que a senhora falou que houve um acidente. Foi assim? Foi. Ele tinha 37 anos. Nessas saídinhas dele, ele foi para uma farra não sei de onde, e lá quando voltou, né, no lugar de voltar para casa não, ainda foi se juntar com o irmão que eu tinha e tomar outras e na volta aí ele passou na casa da mãe, a mãe dele foi e disse que sempre trataram ele por negro. Aí a mãe dele disse, negro, vá para casa que a Maria está grávida, está com o buchinho crescendo, ela precisa de você. Ele disse, não mãe, quando eu cresci o meu umbigo foi cortado e jogado fora. E no caminho aconteceu um acidente com ele. A senhora estava grávida de Eu quem? estava grávida já do Lucas. Do terceiro. Não, do quarto. Do quarto. Do quarto, né? Do quarto, é. E foi exatamente quando o seu José sofreu o acidente. Sofreu o acidente e foi um sofrimento terrível para ele e eu também, porque estava grávida, tinha que tomar de conta dos outros que eram de menor, né? Trabalhar para cuidar dos meninos e cuidar dele, porque ele ficou internado uma temporada. 30 dias ele ficou internado, aí veio para casa, aí em casa a gente não sabia cuidar dele, aí foi quando ele teve um problema que arrumou uma diabetes por conta da alimentação que a gente não entendia, aí entrou em coma, aí ficou acho que 6 dias internado, não sei se no doutor Emanuel ali na Avenida Rio Branco, ele ficou internado ali 3 dias. No 4º dia o médico foi e disse, falou com o pai dele, disse, olha, seu José, o que eu tinha de fazer pelo seu filho, eu já fiz. Se eu tiver um lugar mais avançado, que o senhor possa levar ele para cuidar dele, o senhor pode levar, porque aqui não posso fazer mais nada. Aí isso a família dele fez, o pai dele fez. Ele já tinha um irmão em Salvador que ele já estava encaminhando, assim, já estava trabalhando na medicina, né? Aí ele levou para lá. Lá ele arrumou um hospital, Sagrada Família, e internou ele. Ele ficou lá 2 meses, meu Deus, se não me engano, foi 2 meses mesmo, ficou internado nesse hospital. Quando ele veio chegar em casa de volta, Lucas já tinha 1 mês de nascido. Ele passou esse tempo todo fora de casa. Passou esse tempo todo fora de casa e eu lutando. Mas só que o meu pai me ajudava com as despesas, tratar para lá e para cá com ele, né? Porque a mãe dele era quem cuidava dele, que eu não podia cuidar dele. A mãe dele cuidava dele e o meu pai me ajudava, entendeu? Entendi. Aí foi quando ele chegou em casa, aí pronto, a gente começou uma luta de novo. Aí quando a gente estava terminando de comer tudo, acabando com tudo, com o que ele deixou. Aí ele disse, agora eu vou ter que trabalhar. Porque eu já não aguentava mais o batido. A senhora ficou trabalhando sozinha enquanto o seu José estava... Enquanto ele estava se recuperando. Aí ele disse, agora eu vou ter que voltar a trabalhar, porque eu estou vendo que você não aguenta mais sozinha. Aí isso ele fez. A situação era pequenininha, entendeu? Assim, as condições da gente eram poucas. Mesmo meu pai me ajudando, mas eu não podia sair toda semana, sair de casa e ir para casa do meu pai. Papai, estou precisando disso. Ele me ajudava bastante. Agradeço muito a Deus, que meu pai foi muito bom comigo. Aí ele resolveu trabalhar, aí a gente conheceu um rapaz que a gente pagava um táxi. Aí apertou. Aí nessas idas e vindas dele ir para o mercado me ajudar, aí a gente conheceu um motorista do ônibus, aí ficou mais fácil. Aí todo dia o rapaz vinha com o ônibus, parava lá num lugar mais altinho, ele entrava no ônibus e ia para o mercado me ajudar. E vocês dois continuaram trabalhando? Foi assim? Foi. Pois é, Dona Maria. Nós vamos agora para o intervalo e no próximo bloco nós vamos compartilhar com vocês como ficou a vida do seu José e da Dona Maria após o acidente deles. Fiquem aí e já já estamos de volta. Será que crianças cristãs comemoram o Halloween? Ai, aqui tá muito escuro. Meu Deus, tem morcegos. Eu acho que isso daqui não é de Deus não, hein? Não, nós não celebramos o Halloween e nós vamos te dar
3 motivos para isso. Primeiro motivo: Halloween é uma festa que celebra a morte. E o nosso Deus é o Deus dos vivos. Então nós celebramos a vida. O segundo motivo para não comemorarmos o Halloween é porque eles faziam essa festa como um ritual com medo da morte e se fantasiavam de monstros com medo de espíritos. Mas nós não temos medo da morte, porque o Senhor Jesus pegou a chave da morte e venceu. E o terceiro e último motivo é: o Halloween incentiva as crianças a fazer mal aos outros. E nós não fazemos mal aos outros. Elas saem nas ruas fantasiadas e perguntam: gostosuras ou travessuras? E vocês sabem o que significa travessuras? Travessuras significam crianças que fazem mal aos outros. E nós não fazemos mal aos outros e nem assistimos filmes de terror. Então, crianças, vamos celebrar a vida, fazer coisas boas e evangelizar as crianças. Ao invés de celebrar o Halloween, que é a festa da morte, vamos celebrar a festa dos céus, a festa da vida. Estamos de volta com o programa Testemunhos em Foco. E eu estou aqui com o senhor José e a dona Maria. E eles irão nos contar mais como ficou a vida deles após o acidente. Senhor José, depois do acidente, os dias do senhor ficaram mais difíceis. O senhor acabou tendo mais dificuldades. Eu queria que o senhor contasse pra gente um pouquinho mais das dificuldades que o senhor teve após o acidente. Eu passei 18 anos com a perna infeccionando. E ainda fui para o hospital 2 vezes sajar a perna. Aí depois eu encontrei, como fui a Salvador, aí falando com o meu irmão, que é médico, aí ele disse que a única opção era amputar a perna. Aí eu fui e amputei. Aí voltei ao trabalho. O senhor passou 18 anos sofrendo com essa perna, porque a perna sempre infeccionava. E a dona Maria já chegou também a me falar que no tempo que o senhor estava acamado, todo o dinheiro que a senhora arrecadava na feira era exatamente para cuidar da perna do senhor. Não era assim? Era assim. Então o senhor passou 18 anos sofrendo com essa perna, procurando tratamento e não teve solução. Não. O senhor acabou tendo que amputar a perna. E nesse período que o senhor passou com a perna infeccionada, como era a vida do senhor? O senhor conseguia trabalhar? O senhor sentia muita dor? Eu trabalhava porque a pulso, porque tinha dado de comer os meninos. Mas sempre infeccionado, dava um vermelhão. E noites e noites que eu passava sem dormir. Mesmo com a perna machucada, o senhor continuava trabalhando? Tinha que trabalhar. Foram momentos difíceis para a vida de vocês. E ouvindo os testemunhos de vocês na igreja, eu cheguei a ouvir um testemunho que vocês chegaram a morar em uma Kombi. Foi assim mesmo, dona Maria? É verdade. Eu e meus 2 filhos, minhas 2 filhas e ele. A gente morava em uma Kombi. Como foi esse período? E por que vocês chegaram a ter que ir morar numa Kombi? Porque a gente não podia pagar o aluguel da casa. A gente teve que morar dentro de uma Kombi. Vocês já não tinham mais nenhum meio de como se manter. Isso. Ele trabalhava na roça pra gente ajudar na despesa, porque a gente não tinha. Financeiramente, nós não tínhamos mais dinheiro, não tinha nada. Nada. Porque a gente não tinha uma casa, não tinha nada. Os trabalhos do seu José também já não estavam mais dando certo. Não. Tudo que o senhor investia não dava certo. Só dava errado. E durante esses investimentos, os trabalhos que o senhor fez, de tanto que não dava certo, o senhor chegou a pensar alguma vez em desistir de tudo? Rapaz, uma vez até desisti. Tudo que eu tinha me roubaram em São Miguel dos Campos. Me roubaram um fardo de roupa e eu perdi a cabeça. Joguei tudo fora e ia me embora. Aí minha mãe disse, você só vai se você levar seus filhos e a mulher. Aí eu desisti, rasguei a passagem. Aí fui lutar.
O senhor rasgou a passagem e ficou sem tudo de novo, sem Sem nada. tudo de novo. E aí começou tudo do zero de novo. Tudo do E zero de depois novo. desse momento, como foi que o senhor começou a se reerguer novamente? Rapaz, eu comecei a me reerguer porque um dia eu cheguei na praça da rodoviária, pensei o que é que ia fazer. Tudo que eu tinha era uma bicicleta velha. Aí fiquei até meia-noite, só vinha o que não prestava na minha mente. Aí depois foi que veio a minha mente de eu mandar Maria, na casa do pai dela, pegar um dinheiro emprestado. E meu sogro me emprestou 200 cruzeiros na época. Eu peguei, fiz uma feira para casa e fui para Caruaru comprar mercadoria. E fui vender tempero na mão, em Penedo e Piaçabuçu. O senhor não quis mais trabalhar em Arapiraca? Não, porque eu me senti envergonhado, porque eu tinha alguma coisa e joguei tudo pro alto. Aí fui vender tempero na mão, em Penedo e Piaçabuçu. Aí dali eu comecei a minha luta, graças a Deus. Foi verdade que exatamente nesse período que o senhor pegou esse dinheiro com o pai da Dona Maria, que o senhor começou aos seus negócios novamente, que o senhor foi a trabalhar em Piaçabuçu, o senhor chegou até a dormir nas bancas, porque o senhor não tinha como voltar para casa. Era assim? em cima das bancas. Porque, como o senhor estava começando, o senhor não tinha condições de voltar. Então, todo o dinheiro que o senhor arrecadava tinha que ser para trazer para casa na próxima semana. Era assim? Era uma luta. Mas sempre confiando no nosso Pai Criador, estamos aqui. Nós vamos agora para mais um intervalo. E no próximo bloco, o senhor José e a Dona Maria vai nos relatar como a vida deles foi transformada após eles conhecerem o Senhor Jesus. Estamos de volta com o programa Testemunhos em Foco. E eu estou aqui com o senhor José e a Dona Maria. Eles que já nos relataram um pouco sobre as suas vidas, a forma como se conheceram, as 6 vezes que eles chegaram a quebrar no comércio, eles chegaram até a morar dentro de uma Kombi, porque já não tinham mais condições de pagar o seu próprio aluguel. E ainda mais, teve um acidente ao qual o senhor José sofreu 18 anos com a sua perna e ainda teve que amputar. Dona Maria, eu queria que a senhora me contasse um pouco como foi que a senhora conheceu a Igreja Santa de Jesus Cristo. Uma colega me convidou para que tenha ouvido falar de um pastor chamado Pastor Marcelo. Aí vamos lá, Maria, conhecer a igreja do Pastor Marcelo. Eu disse, bora. Aí isso. Aí a gente acertou o dia. No domingo a gente ia para a igreja. Ela não chegou para a gente ir para a igreja. Passou. Foi no outro domingo, a gente combinou, ela não veio. Passou. Aí quando foi. Aí eu tinha uma doença gastrite crônica que não existia remédio que curasse. Aí eu fui trabalhar. Quando eu cheguei na loja, aí eu disse bem assim, meu Deus, eu é que preciso, eu é que vou. Aí também pedi licença, eu disse, eu vou ali na igreja pedir uma oração ao pastor. Eu volto já, isso eu fiz. Quando eu cheguei lá, quem estava era um obreiro cuidando da igreja. Eu perguntei, ele disse, já terminou, mas se a senhora quiser vir na sexta, a senhora pode vir. Aí só fui, quando foi na outra sexta, fui embora para a igreja. E essa sua colega que convidou a senhora, ela era da igreja? Não, ela também não era da igreja? Não era e nunca foi. Ela só ouviu falar? Só ouviu falar e me convidou. Aí eu fui, mas ela nunca foi. E aí, desse dia em diante, a senhora já se firmou na igreja e já começou a ir? Aí eu fui para a igreja na sexta-feira que o menino que trabalhava lá, né, que cuidava da igreja, disse que eu fosse, aí eu fui. Cheguei lá, quem estava era o pastor Arlen. Aí eu assisti a reunião, que eu não entendia, né, e fiquei até com vergonha de entrar, que eu não sabia de nada. Aí cheguei lá, assisti a reunião, aí eu fui
perguntei, o menino foi e disse, eu quero falar com o pastor. Aí eu fui lá, falei com o pastor, contei a situação, né? Porque eu estava sofrendo com a doença, e passou uma corrente de 7 sexta-feira. Aí isso eu fiz. Aí, a partir dessas 7 sexta-feira, aí eu não sabia se eu ficava ou desistia. Aí eu comecei a falar da igreja para uma irmã que eu tenho. Aí eu cheguei e falei para ela, disse, mulher, bora para a igreja? Ela disse, não vou não, porque eu nasci na igreja católica e nela eu vou morrer. Aí então eu me aquietei, né? Aí quando foi isso, eu falei para ela, quando foi no início da semana, ela chegou e me disse assim, Maria, eu ouvi falar, disse que esse pastor Marcelo faz uma reunião dia de domingo de noite, que é a coisa mais linda do mundo. Eu digo, embora, ela disse, embora, e fui. Aí eu fui com ela. Então, além da senhora ir para a igreja, a senhora levou ainda a sua irmã? Levei a minha irmã, porque ela disse que nasceu na religião dela e nela ia morrer. Aí foi quando ela me chamou, ouviu falar do pastor Marcelo, então ela me chamou para ir assistir a reunião no domingo à noite. Eu digo, vamos embora. Quando eu cheguei lá na igreja, ela já estava me esperando. A gente entrou, assistiu a reunião e voltamos para casa, tudo bem. Aí ficamos indo para a igreja também. Aí eu chamava nego, ele não queria ir. Ele disse, olha, eu nasci nessa católica e nessa católica eu vou morrer. Eu disse, não, mas vamos para a igreja. Se você não gostar, você sai, vai para o carro e eu fico assistindo a reunião. Se você não gostar, você pode ficar no carro, tudo bem. Aí isso ele fez. Aí ele disse, Maria, eu vou. Aí chegou lá, sentou ao meu lado, minha irmã, eu e ele. Aí quando ele era com o pastor Marcelo a reunião. Quando o pastor Marcelo terminou a pregação, a gente saiu, né? Quando a gente saiu fora da igreja, ele foi e disse assim, Maria, aqui é o nosso lugar. Ele falou para mim, Maria, aqui é o nosso lugar. Aí lá nós ficou eu, ficou ele, ficou a minha irmã e eu fui levando meus filhos. Todos os meus filhos têm alguns hoje desviados, mas todos eles eu levei para a presença do Senhor. No caso, a senhora começou a ir para a igreja, levou a sua irmã, porém o seu José ele não ia com a senhora. Não. Mas ele proibia a senhora de ir para a igreja ou não? Ele acompanhava a senhora, deixava a senhora na porta da igreja? Isso. E aí, no caso, o senhor José, o senhor ficava lá na porta e o senhor não entrava com a dona Maria? Ficava dormindo no carro. Você ficava sempre no carro? Sempre no carro, ela. E por que o senhor não queria acompanhar ela? Porque eu não gostava de crente. O senhor não gostava de crente? Não. E para mim, todo pastor é ladrão. E aí chegou o momento que, de tanto a dona Maria insistir, o senhor resolveu ir até uma reunião. Foi. E o pastor Marcelo falou comigo. Meio tanto ele veio falar comigo. Qual é o seu nome? Digo, José Ferreira. O senhor gosta de crente? Eu digo, até ainda agora não gostava. Para mim era tudo ladrão. No caso, no primeiro dia que o senhor resolveu ir até a igreja com a dona Maria, que o senhor resolveu sentar e assistir uma reunião, o pastor Marcelo já se direcionou exatamente ao senhor. Diretamente a mim. E a partir desse momento, como foi que o senhor começou a ver crente? Como foi que o senhor começou a ver o pastor Marcelo e a Igreja Santa de Jesus Cristo? Eu comecei a observar o trabalho do pastor Marcelo e as obras que ele fazia. E depois eu comecei a ajudar a igreja, cada dia cresço mais um pouco. No caso, na forma que o senhor via a igreja crescer, a vida do senhor também crescia junto. Em nome de Jesus. Dona Maria, e a senhora? O que mudou na vida da senhora? Como a vida de vocês hoje está? A vida da gente mudou totalmente. Mudou assim, porque mesmo quando a gente ia para a igreja, aí um dia o pastor Marcelo chegou lá na loja, onde a gente trabalha. Aí ele foi comprar um chocalho lá na loja. Aí ele entrou, comprou o chocalho, entrou, foi lá no caixa, pagou. Aí eu disse bem assim, esse é o pastor da igreja, o pastor Marcelo, que a gente já conhecia, né? Aí ele sentiu, ele olhou assim para nego, estava assim, ele olhou assim para nego e perguntou, seu José, eu posso orar no senhor? O nego disse, fica à vontade, pastor. Aí chamou o nego foi lá na cozinha com ele, aí ele botou a mão na cabeça do nego, orou nele, e a partir desse momento que ele orou no nego,
a situação pra gente é só mudança, não? Então, a É partir só- do momento que vocês entregaram a vida de vocês ao Senhor Jesus e que o pastor Marcelo orou por vocês, abençoou a vida de vocês foi realmente transformada pelo Senhor Jesus. Transformada, totalmente transformada. E hoje vocês têm o negócio de vocês. A gente já tinha um bom começo, mas só que depois que o pastor Marcelo orou pela gente, é só bênção na vida da gente. Eu que morei em uma Kombi hoje, Jesus tem nos proporcionado, eu tenho uma casa para morar, graças a Deus, uma casa muito maravilhosa. Eu tenho uma chácara, graças a Deus. Os meus filhos, cada um tem uma casa, cada um tem o seu carro. Eu tenho a loja da ferragem e tenho outra loja mais abaixo. E só tenho que agradecer a Deus. A vida de vocês realmente foi transformada, né, pelo Senhor Jesus a partir do momento que vocês conheceram o Senhor Jesus. Realmente é um testemunho muito forte, um testemunho de vitórias, um testemunho de realmente uma transformação de como a vida de vocês era sem Jesus e como a vida de vocês ficou, como a vida de vocês foi transformada após vocês conhecerem o Senhor Jesus através da Igreja Santa de Jesus Cristo. Eu queria muito agradecer a vocês por vocês se disponibilizarem por estar aqui no nosso primeiro programa e que o Senhor Jesus abençoe grandemente a vida de vocês e que vocês sejam cada dia cada vez mais abençoados. Amém. Este foi o programa Testemunhos em Foco, que tem como finalidade fazer conhecidos os feitos do Senhor. E a vocês, muito obrigada pelo carinho da audiência e até o próximo programa. Tchau!